Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez no podcast A Vida no Esporte, levando sempre informação, educação, ativação, inspiração, histórias que inspiram e transformam o mundo. Eu acredito muito nisso. Hoje nós temos um convidado muito especial, alguém que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, uma pessoa que eu joguei juntos e tive a felicidade de conhecer a linda família que ele construiu e de ver como ele se desenvolveu como ser humano. Hoje o nosso convidado, eu senti que o seu coração hoje ele acelerou acelerou um pouquinho. Ou é a impressão minha, Carlos? Não é Fala aí, eu vou impressão deixar não, você não ser nosso porque convidado. acelerou um pouco mais. Hoje, ainda mais de ontem, de domingo, tá trazendo alegrias para nós, né, que torcemos pro Corinthians. Nada de clubismo, mas nosso convidado hoje é o zagueiro Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, prazer enorme. Que alegria receber você aqui. Alegria toda minha. E Gustavo, a gente sempre inicia com uma pergunta, né? Esse podcast que tem como objetivo falar sobre os 4 pilares: alta performance, saúde mental, saúde emocional e espiritualidade. Então, para a gente falar desses 4 pilares, a pessoa que está nos assistindo, ela vai querer saber, entender como ela deve alcançar o desenvolvimento, como ela pode cuidar da saúde mental dela, como ela pode performar melhor. Então nós iniciamos esse podcast com uma pergunta: quem é o Gustavo Henrique? Bom, é um cara que é pai de família, cristão também. Tenho 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa. É um cara que se dedica ao máximo, é apaixonado pelo trabalho dele. Procura ser um ser humano melhor a cada dia. Tem seus erros, seus acertos. É um cara muito de família. Gosto de ficar com minha família nos tempos livres e desfrutar da vida. E esse desfrute envolve bastante o laço familiar, né? Você tem irmãos, você nasceu em São Paulo, né? Isso. Passou pelo Vitória ali, Isso. depois foi pro Santos, hoje passou pelo Flamengo. Enfim. Foi passagem pelo Vitória? Não, eu joguei 7 anos na minha infância. 7 anos, né? Porque quando eu nasci em São Paulo, eu fui para Salvador com 3 anos de idade. E com 7 anos eu comecei no Vitória. Na categoria de base mesmo. Foi meu primeiro clube. Que e legal. Joguei até meus 13 anos antes de ir pro Santos. Você tá vendo como esse bate-papo ali é muito revelador? Porque a gente ficamos juntos 3 anos. É verdade. Certo? 3 anos. Eu nunca te perguntei sobre isso, né? Como foi seu início, onde você começou, com quantos anos você começou. Isso é legal. E tem muita gente que certamente que acompanham você. Você tem muitos fãs. Isso é fato. Pela sua história, pela pessoa que você pelo jogador que você se tornou, e eu acredito muito mais pela pessoa, pelo ser humano, e você bateu muito nisso, né? O ser humano. Eu acho que isso é muito especial. Porque, afinal de contas, é isso que fica depois, né, Gustavo? A carreira passa, eu parei de jogar recentemente, e o que vai ficar, o que vai marcar a vida das pessoas vai ser o ser humano. O atleta ele passa por um período. Nosso legado, né? E aí foi legal o tempo que ele jogou, em que ele esteve como profissional, mas depois que passa ele continua com o ser humano. Mas, desculpa de interromper, Carlos, mas você estava construindo essa ideia. Né? Você começou no Vitória e depois do Vitória, como é que foi a sequência disso? Eu comecei com 5 anos, na verdade, a jogar futebol. Eu jogava numa escolinha, jogava na escola onde eu estudava. Meus pais resolveram se mudar quando eu tinha 3 anos para Salvador. E com 7 anos eu comecei na categoria de base do Vitória. E sempre foi meu sonho, sempre foi o meu... Não me via fazendo outra coisa. Então, desde moleque, desde os 5 anos eu jogo. E evolui muito no Vitória. Com 13 anos eu fui pro Santos, né? Chegou uma hora que a gente teve que decidir voltar. E quando a gente decidiu voltar, acabou surgindo o Santos, né? Eu sempre fui santista também, meu pai é santista. Então a gente escolheu, continuou essa caminhada no Santos e depois passei pro Flamengo, Fenerbahçe, Valladolid e hoje eu tô no Corinthians. Aí. O grande momento, eu acho que para você é um achismo, tá? E aí você pode ficar à vontade de falar se eu tô certo ou não. Acho que um grande momento para você de realização na vida profissional
foi a ida para a Europa? Com certeza, sempre foi o meu maior sonho jogar na Europa, né? Desde que eu me conheço como jogador, desde quando eu comecei no Santos ali com 13, 14 anos, assistia muito o futebol europeu, né? E a Premier League, assistia muito a Premier League, então vai Era despertando. o meu sonho também a Premier League, eu não consegui realizar esse sonho. Era o meu Pra sonho. mim é a liga assim que eu sempre almejei, que eu sempre sonhei em jogar e gostava de assistir, né? Então, assim, sempre foi meu maior sonho jogar na Europa. Mas sempre joguei em grandes times do Brasil também, É verdade. que Time times grandes, times de massa, né? de massa, de muita expressão. Então, fico muito orgulhoso por esse trajeto, né? E eu acho que me preparou muito também para ir para a Europa, esses clubes, né? Quando eu cheguei na Turquia, eu já estava me sentindo mais preparado Legal. em estar lá. A saída para a Turquia, vamos construir então essa logística, né, da sua vida. Você sai do Santos e vai Flamengo. para o Flamengo. Aí Isso. do Flamengo você vai para a Turquia, correto? Isso. Então a primeira experiência na Europa foi na Turquia. E um time de muita massa também, né, cara? Diz Verdade. que lá o torcedor do Fenerbahçe é Fervoroso, apaixonado, né? É muito fervoroso, apaixonado, né, cara? é muito apaixonado. E foi aos 45 do segundo tempo também, mesmo? né? Eu já tinha Tava 29 fechando. anos, Ah, tá, em questão de idade. em questão de idade. Então, eu lembro que, já entrando nessa parte espiritual, Aham. eu lembro que eu estava no Flamengo e a gente estava indo numa igreja que tinha um propósito de ir 7 segundas-feiras Aham. e você fazer o seu pedido. Então, Certo. esse foi o meu pedido, né? Para que Deus poder, realize esse que eu já sonho estava de com jogar na 29 Europa. anos. E no sétimo, depois do sétimo, o Jorge Jesus me ligou e, pô, realizei esse Tinha sonho. sido seu treinador no Flamengo? Tinha sido meu treinador no Flamengo e realmente foi aos 45 do segundo que eu consegui ir pra lá. E hoje eu me sinto super realizado, assim, cara. Que legal. Hoje eu tô tentando desfrutar ao máximo do futebol. Hoje eu me sinto realizado em todas as questões e é isso. Embora a gente não é um podcast de religião, mas não tem como desvincular o espiritual, né? E você acabou de falar que nessa campanha, digamos assim, que você foi 7 segundas-feiras, Deus foi lá e abençoou você porque ele viu que o seu propósito é firme. Só que o seu propósito ele inicia desde os 5 anos de idade, quando você fala que iniciou no Vitória. Como que era a sua infância? Os seus pais acreditaram em você? Você teve que passar por várias dificuldades na sua infância? Uhum. Porque você nasceu em São Paulo, foi para Bahia, depois teve que retornar para Santos, correto? Isso. Nesse período da sua infância para adolescência, como que era a sua história? Eu tive uma infância maravilhosa. Eu tive meus pais que sempre foram muito trabalhadores. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em todos os momentos, nunca faltou apoio dentro da minha casa. Até porque eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu tinha um espelho ali de pessoas que trabalharam, que buscaram o seu sonho. E minha infância assim foi muito dedicada ao futebol. Eu tive que abrir mão de muita coisa para chegar onde eu cheguei. Mas não me arrependo de nada, tudo que eu fiz foi pensando no meu sonho, no meu futuro. Foi tudo muito natural, eu não planejei nada. Eu fui seguindo de ano, subindo de categoria por categoria e fui vendo que eu tinha condição, fui me dedicando, porque hoje em dia não basta ter só talento, né? Hoje em dia não basta só ser bom, você precisa realmente querer e se dedicar ao máximo. Então foi o que eu procurei fazer, todos os dias que eu acordo procuro fazer o meu melhor até hoje. Mas minha infância foi super maravilhosa, super... me sentia criança, né? Abdiquei de muita coisa, mas nunca me faltou aquela infância de ser uma criança mesmo. Quer dizer, você aproveitou essa fase também de lúdica, de brincar, mesmo tendo a responsabilidade desde cedo, né, Ricardo? De treinamento, começa muito cedo. que começa muito cedo, você também teve a parte lúdica, de brincar, de curtir como criança. Sim. E aí a gente entra no outro pilar que é da alta performance. Então, desde os 5 anos, conforme você foi galgando na sua carreira, você sempre foi performando. E como que você vê essa performance para os atletas que estão iniciando hoje? Você que hoje está no profissional, mas o nosso podcast é voltado também para os atletas, seja do futebol ou não. Uhum. Então, o que você pode falar para esses atletas hoje que estão na base e precisam performar, mas não tem essa mentalidade, digamos assim, de
de abdicar, de abrir mão de alguma situação, sempre focado no futuro. Para você conseguir as coisas pro seu futuro, pro seu melhor, você tem que abdicar das coisas. Pode ser na minha profissão, pode ser em qualquer profissão. Então, acredito que quando se tem esse esforço, quando se tem essa vontade de vencer, você consegue, independente da profissão que você tenha. E o que eu posso dizer é realmente se dedicar, porque não basta ser só bom. Você tem que se dedicar, você tem que abdicar de muitas coisas. Tem que ter uma cabeça hoje em dia muito forte por causa de rede social, de críticas, de criticar, vão te elogiar, e você, quando te elogiar, você tem que manter a cabeça boa da mesma forma que te critica. Então, é você fazer o seu melhor, como eu falei, trabalhar o máximo que você puder dentro do clube, se cuidar também fora de campo, que é muito importante. Eu comecei a me cuidar, acho que muito tarde. Ter um fisioterapeuta particular, algo assim, sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a ter essa mentalidade, as coisas mudaram muito na minha carreira. Então, as pessoas, os jovens que querem realmente conseguir seus objetivos, têm que fazer isso. Eu ouvindo você falar sobre a forma com que as críticas chegam hoje, né, de uma forma muito mais rápida, né? O advento da internet proporcionou isso, né? E a gente vê hoje como tem muitos atletas, né, e outras pessoas, eu sempre falo bastante sobre isso, Gustavo, que quem faz o uso da popularidade precisa saber quais serão os pesos das consequências disso. Quanto mais você se expõe, mais críticas, elogios você vai receber. Então você põe na balança e vê se isso é válido. Eu sou de uma geração em que, para eu ter acesso a uma crítica, eu tinha que ir numa banca de jornal, comprar o jornal, que era do dia seguinte, né, para ver o que estavam falando de mim. Uhum. Ou então eu parava na frente da televisão para assistir o programa esportivo para ver o que iam falar de mim. Aí eu tinha acesso. Hoje não. Hoje a internet nos possibilitou ter acesso aqui na palma da mão, através de um dispositivo como esse. Por quê? Porque hoje a gente posta, a gente expõe a nossa vida para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, certo? Sim. Tem alguma forma que o Gustavo Henrique usa, algum método? Quais seriam as formas que você usa para não permitir que isso chegue de uma forma tão pesada, seja não só um elogio, porque talvez o elogio a gente vê mais. O elogio a gente vê mais. Eu estou falando por mim. Tem 100 elogios. Se a gente vê uma crítica, a gente sente. Os elogios a gente vê mais. Pô, o elogio é bacana, mas quando tem uma crítica ali que faz a gente falar assim, puxa, mas de 99 acertos, pô, ninguém reconhece só porque eu errei uma vez, aí vem 100 críticas pesadas. Como você lida hoje? Como você blinda, na verdade, a sua mente quanto a essas coisas? Tanto por elogio quanto por crítica, né? Na verdade, eu procuro me afastar das redes, sabe? Principalmente em tempos que, às vezes, a crítica é muito maior do que os elogios, né? Então, eu procuro não ver tanto, sabe? Procuro bloquear meus comentários também, porque eu acho que muita opinião ali não faz bem para você, tanto pro lado positivo como pro negativo. Certo. É claro que você vai ver uma coisa ou outra, mas eu aprendi que você tem que parar para pensar que a crítica pode ser do jeito que você recebe, se realmente tem algum valor, se realmente faz sentido para você melhorar, e é o que eu procuro fazer. Se realmente faz sentido e é uma pessoa que eu conheço, talvez, eu vou receber muito melhor. Eu vou realmente falar, peraí, deixa eu pensar se realmente isso tem algum senso de certeza. Então, assim, quando vem de uma pessoa, um torcedor e tal, muitas vezes é na emoção. O torcedor ali, é passional. O torcedor é passional. Né? Ele é passional. É claro que a gente quer sempre fazer o nosso melhor, quer estar sempre sem sombra fazendo. De dúvidas. Mas às vezes a gente erra e as críticas vêm. Então, é normal da nossa vida, é normal eu já me acostumei com isso, sabe? No começo, quando eu recebia muitas críticas, eu ficava muito chateado, sabe? Falei, pô, caramba, eu quero tanto agradar as pessoas
E esse era o meu problema, de tentar agradar todo mundo. E Isso a é gente, muito- a gente não vai conseguir agradar Isso todo é muito mundo. importante a gente bater nesse ponto, né? De querer agradar querer as agradar pessoas. as pessoas, né? Quando na E verdade porque eu faço com muita paixão o que eu faço, sabe? Eu gosto que as pessoas me vejam de um jeito positivo. Todo mundo, na verdade, né? aham, a gente busca A aprovação. gente. Aprovação. Isso. E a A partir gente do momento busca. que eu parei de fazer isso, de ficar vendo crítica e às vezes sem fundamento nenhum e não ligar realmente, eu comecei a evoluir muito nisso, sabe? E quando a gente se preocupa bastante com opiniões das pessoas e buscando essa aprovação social, a gente acaba anulando a nossa identidade. A gente acaba anulando quem nós somos de verdade. Sim. Porque a nossa Com preocupação é tamanha de agradar A, B, C, D, que a gente acaba desagradando primeiramente a nós mesmos. Claro. E essa autossabotagem impede da pessoa evoluir, impede da pessoa crescer, impede dela alcançar um próximo nível. E você falou assim, tipo, eu procuro me abster das redes sociais quando eu vejo bastante situações que vão me prejudicar. E esse prejuízo, ô Ricardo, tem pessoas que têm que entender também que não é só se abster das redes sociais, é muitas das vezes de amizades que vão influenciar ela a tomar decisões precipitadas, decisões erradas. Você falou agora que você dá ouvidos com pessoas que você realmente conhece e querem o seu bem. E quantas pessoas atletas que acabam dando ouvidos às pessoas que não querem o bem dela. E com isso ela acaba atrapalhando o desenvolvimento dela. Com base nesse fundamento, ô Gustavo, no seu percurso, você teve bastante pessoas que, infelizmente, quiseram o seu mal e você teve que analisar e falar, pera lá, eu tenho que me abster dessa amizade também porque eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero mudar de ambiente, porque o ambiente molda a pessoa. A frequência faz com que pessoas venham ter um desenvolvimento melhor. Você já teve que passar por isso daí já, tipo, vou ter que me abster dessa amizade, infelizmente, porque eu quero alcançar coisas maiores. Sim, teve uma situação que eu acho que foi a mudança de chave pra mim. Foi quando eu tava no Flamengo. No Santos, a maioria... Eu nunca tive uma crítica tão pesada assim no Santos. Eu sempre... Graças a Deus, a gente sempre lutou lá no topo, sabe? No G4 ou por título. Eu lembro muito bem que a gente sempre teve elenco muito forte, então a gente sempre tava. Tinha críticas, porém eu tive uma fase no Flamengo que, depois da pandemia, eu tive acho que uma sequência de 4 ou 5 jogos que eu falhava, sabe? Eu tive um jogo que eu fiz um pênalti, outro jogo que eu fiz um gol contra, sei lá, um outro jogo. Então eu tive uma sequência assim que a torcida começou a me criticar muito. E o mais engraçado que pareça foi onde me deu mais força. Porque quando aconteceu isso, eu falei, não, eu não sou isso que estão falando, sabe? E nesse ano de 2020, foi onde eu, me dediquei demais, me trabalhei demais. Eu falei, não, essas pessoas não sabem quem eu sou e não sabem de onde eu vim, não sabem, estão falando bobagem. Então eu me excluí totalmente de redes sociais e me dediquei somente no que eu queria, sabe? A gente ainda tinha condição de ganhar o Campeonato Brasileiro, acho que era o Brasileiro, e a gente acabou conseguindo ganhar esse título, sabe? Então acho que esse momento foi o que mais me fortaleceu e eu acho que foi a maior mudança de chave que eu tive, assim. Foi o maior exemplo e que eu acho também que me preparou para jogar na Turquia, porque lá a pressão também é muito grande. O clube lá quando eu fui, já estava ganhando 9 anos. Faz 10 anos que não ganha a liga, então a pressão lá é absurda também. E quando eu cheguei lá, eu me sentia preparado. Então todas essas críticas também, eu não vejo só pelo lado ruim. Eu vejo pelo lado bom também, que me fez, às vezes, dar esse gatilho de ver, não, peraí, eu não vou deixar aqui falando assim e eu não preciso da opinião das pessoas, eu preciso estar bem comigo mesmo. Então eu sei que eu sou capaz de mudar essa chave, de mudar esse cenário e foi o que aconteceu. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão brasileiro. No outro ano a gente continua aí bem, continua uma evolução e é isso. Não, pode perguntar. E essas pessoas que hoje estão recebendo críticas, independente da modalidade esportiva, mas ela não teve essa mudança de chave ainda. Tipo, eu tenho que parar de ouvir vozes e ouvir o que realmente eu tenho dentro de mim.
Como que você falou que 2020 foi essa mudança de chave? Mas como que você pode falar para essa pessoa qual é o passo que ela tem que tomar para ela parar de se inferiorizar diante das críticas e mudar essa chave? Porque tem pessoas que não conseguem, quer mudar a chave, mas não sabe como. Você sabe? Eu acho que o primeiro passo é o que eu te falei, é não ficar vendo comentários, não ficar procurando. Até porque a pessoa que critica não sabe o que você passa, não sabe do seu dia a dia, não sabe da sua infância, não sabe de nada que você passou para estar ali. Você pagou um preço muito grande de estar ali, sabe? Então, você na sua mente você tem que trabalhar que eu sou o Gustavo que trabalho honestamente, que me dedico, que faço o meu melhor todos os dias, que estou me preparando para dar alegria para esse cara que vai me criticar, sabe? Então as críticas vão existir, é impossível, não tem como não existir. Sempre vai ter talvez 10 pessoas que vai gostar de você e uma que não vai gostar, e tudo bem, tá ok. Porque se tem 10 que estão elogiando, a gente potencializa aquele que nos critica. E acaba enfraquecendo aquelas pessoas que querem o nosso bem. Então, se você que está assistindo hoje e alguém está te criticando, você está fazendo o que é correto. Está treinando, está se esforçando, está se aprimorando, está buscando evoluir, mas mesmo assim você tem potencializado vozes de críticas, pare de fazer isso que você vai acabar se prejudicando. Com certeza. Porque no Flamengo você já tinha passado por várias situações, cirurgias no joelho, Sim. né? E são coisas que muitas pessoas não sabem. Quando você tem uma cirurgia no joelho, o pós É muito difícil. é muito difícil. E para o atleta voltar a ter um desempenho, ele vai ter que sacrificar, ele vai ter que se abdicar. E como que foi essa fase de tratamento? Como que você superou? Foram 2 lesões nos joelhos, Isso foi né? no Santos. Isso foi no Os Santos. 2 no Santos. Então, e como que você conseguiu vencer essa fase, ô Gustavo, de superação? Porque o Ricardo também já teve já. E ele sempre comenta com a gente que essa cirurgia no joelho é muito difícil. Eu quero fazer uma ressalva na sua pergunta. Eu acho que o processo mais difícil da lesão não é após a lesão, é durante o tratamento. Porque durante o tratamento você faz o mesmo esforço todos os dias e você não vê resultado. Visualmente você não vê resultado. Tem uma força mental muito grande. E é nesse momento em que você começa a questionar: será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou conseguir retomar minha carreira? Será que eu vou voltar a competir no alto rendimento como eu estava bem? Esse é o período, eu acredito que é o período mais difícil na vida de um atleta, em que ele está em casa, em que ele está fazendo fisioterapia todos os dias, em que ele está... Você acha que você teve acesso, vocês tiveram acesso de um vídeo que vazou do Neymar fazendo a manipulação do joelho. Você passou por isso, eu passei por mesmo isso. Fisioterapeuta. Dói demais. Dói demais. Conforme o cara coloca o peito do nosso pé aqui no ombro e ele vai empurrando para frente para você ganhar a flexão do joelho, a vontade é que conforme ele vai empurrando, você vai subindo o corpo, você vai indo para frente. Fala, não, pode descer, não vai, você vai ter que segurar aí e vai ter que aguentar a dor. Esse período é muito duro. Durante esse período de lesão, de fisioterapia, quantas pessoas você conta na mão que estavam com você ali e falando assim: você vai voltar, aguenta firme, isso vai passar. Aliás, a dor é o combustível dos grandes homens que realizaram coisas excepcionais. É isso que eu ia falar. Todas as pessoas, cara, que souberam lidar com a dor, alcançaram resultados extraordinários. Eu não vejo uma pessoa que alcançou um resultado absurdo na carreira, não importa se foi só jogando futebol, em qualquer modalidade esportiva, ou na vida empresarial, na família, em qualquer, não importa. Todos tiveram que lidar com a dor. Gustavo, quantas pessoas você consegue contar na mão, em uma ou em duas, estiveram com você nesse momento de grande dor, nesse momento difícil, em que você questionava, em que você entrou em dúvida e falou assim: será que eu volto? E se eu voltar? Será que eu vou voltar no alto rendimento? Você consegue? São poucas pessoas, né? Sua família, alguns amigos próximos. Amigos mais próximos.
Ali o fisioterapeuta também, que você acaba ganhando uma intimidade Ele acaba se tornando muito um grande. familiar também, né? Porque é o cara De que... manhã e de tarde você tá ali Exato, com você ele. tá com ele, você passa muito De tempo domingo com a ele. domingo. De domingo a domingo. Realmente é uma fase muito difícil. Eu tive 2 lesões de cruzado, né? A primeira muito jovem ainda, com 21 anos. E a segunda com 23, eu acho. Então, realmente é um momento muito difícil, onde a sua mente não... Você não pode ser tão... carregar tanta coisa. Você precisa ser leve durante os dias, sabe? Talvez você precisa aceitar que Você é tem que isso. aceitar e Não é isso. verdade? Não tem como voltar para Não trás. tem como É dali voltar. para frente. É né? dali para frente. E dentro dessa grande dor e dessas grandes questões da mente, talvez esse grande conflito, você tem essas pessoas do seu lado que são combustível, né? Sim, sem dúvida. Para você realmente continuar. E eu era muito jovem também, né? Eu tinha Claro, 21 anos. 21 anos e 23 também, como você falou, também era muito jovem. Muito jovem. O tempo de uma lesão para outra é muito curto, está muito próximo do outro. E você ficar 10 meses parado realmente é uma coisa muito difícil. Você ama estar ali, né? O mais gostoso do futebol é o dia a dia. O dia a você dia, tá o dia a treinando dia do ali. futebol é maravilhoso. A gente está junto no vestiário, no Com campo. certeza. E é um momento realmente muito difícil, onde você tem que se superar. Mas eu em nenhum momento eu falei assim, caramba, será que eu vou voltar a jogar? Não questionou. Não questionei. Nunca duvidou eu nunca isso. duvidei. Porque primeiro, confiava nos profissionais que estavam ali, na época no Santos. E eu também confiava muito que muita gente já sofreu já sofreu esse tipo de lesão e voltaram. voltou bem. Então, na primeira eu lembro que eu tive o exemplo do Edu Dracena. Ele rompeu na mesma época que eu e ele me falava, molecão, me chama molecão, fica tranquilo, você vai voltar bem, vai dar certo. Fortalece bem. Você vai aí, ó. Só que a partir do momento agora a sua academia vai ser a sua casa. Não vai ser nenhum trabalho no campo, é a sua academia, seu fortalecimento. Legal. Sabe? Então, pô, isso também me ajudou muito. Depois disso eu falei, caraca, eu preciso realmente... Porque antes disso eu não tinha parado para pensar tanto esse entendimento. E depois disso eu comecei a me preparar muito mais, fortalecimento muito, até hoje. Você acha que então nesse período de me grande fez crescer dor, muito, me amadureceu demais foi o período em que você mais cresceu? Mais cresci Mudou também. essa mentalidade? Mudou e em que você passou a ter um cuidado maior com o seu corpo? Muito mais. E na mente também, de falar assim, caramba, eu posso superar. Se eu superei isso, eu posso superar qualquer coisa. Eu falei esses dias, Gustavo, em uma palestra que eu participei, que todo ser humano está acostumado com as quedas. Todos. E eu provo que não só está acostumado com as quedas, mas estão aptos para superar todas as quedas. E aí eu faço uma analogia de uma criancinha que está aprendendo a andar, um bebezinho que está aprendendo a andar. Você tem 2 filhos, né? Você viu isso com o B e com a Luna. Eles levantam, tentam se equilibrar, dão um passo e caem. Você já parou para pensar nesse processo, quanto tempo leva? De levantar e cair, de levantar e cair, de levantar e cair, de levantar e cair. Ainda mais na nossa profissão, né? Até que eles conseguem se equilibrar, e aí eles, agora eu consigo. Só que na continuidade, no decorrer do tempo e da vida, a gente cai várias vezes. Mesmo depois de ter superado a primeira, segunda infância, a gente entra na adolescência e depois a gente entra na juventude, depois a gente entra na maioridade e na fase adulta, a gente continua levando alguns tombos. E é importante você trabalhar isso e falar assim, eu caí, mas eu sei como levantar. Eu caí, mas eu sei como levantar. Puxar na sua memória que você passou por isso muitas vezes, desde quando você começou a dar os primeiros passos na vida. Então, é exatamente isso que eu quero levar para as pessoas, e eu falei isso ontem. Todas as vezes que você cair, pare para pensar um pouquinho e lembre-se que de todas que você caiu, você se levantou. Sem dúvida. E isso te fortaleceu. Sem dúvida. Então, eu acho que isso fez de você muito mais forte, fez você uma pessoa mais forte mentalmente, fez você tomar os cuidados devidos com
o seu corpo, Sem dúvida. fez você procurar um profissional, alguém que pudesse te acompanhar e falar assim, hoje você precisa só descansar. É. Amanhã vai ser dia de trabalho duro e se prepara. É isso mesmo. Não, hoje é dia da gente soltar a sua musculatura, liberar a sua musculatura. Pra você estar bem Para amanhã. você estar bem amanhã, certo? Isso aí, isso aí. Por quê? Por causa de uma dor. É. E todos nós sofremos com dores. Dores da infância, dor da traição, certo? Sim. A dor do abandono. Quantas pessoas que estão nos assistindo estão sofrendo esses tipos de dores? E isso aqui serve para a sua vida. E não importa se você é um atleta ou não. Mas talvez você está sofrendo por isso e você não consegue se aceitar, você não consegue se perdoar, você não consegue sair desse buraco tão escuro que está fazendo você perder o amor pela vida, pela sua própria vida. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, poxa, a vida do atleta é maravilhosa. Vai viver a vida do atleta na prática para ver se é maravilhosa. Vai montar uma programação com a sua família e depois de um jogo que você perdeu, você ligar e falar assim, Não vai dar. não vai dar, vamos ter que mudar tudo. Ah, mas, desculpa, mas não vai dar mais para fazer isso. Mudou totalmente o Mudou planejamento. totalmente, porque condiciona. É. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas o atleta não está nem aí. Não, você não conhece. As pessoas não Você têm não noção, vive, né? você não conhece Não o que a tem gente noção. passa, você não sabe quais são as dores que eu sinto, você não sabe como é a minha vida. Você pode ter o seu direito de ir e vir. Eu depende. Se eu Porque ganhei... as pessoas só veem o seu- lado financeiro, né? mas é que ganha as pessoas bem. só vão olhar o lado financeiro. Mas quanto você batalhou, em qualquer profissão eu falo. Você pode ser um advogado, você pode ser um médico. Você vai chegar no topo, você tem que se dedicar muito, sabe? Você É tem que- é muito. muita coisa. Então, E sabe o que eu percebo cada vez mais? Que todos aqueles que chegaram no topo descobriram que o momento de maior crescimento foi nos vales. Foi nas dores. Nos vales, nas dores. Porque no topo da montanha, a gente não consegue enxergar mais crescimento. é. Já chegou no topo. Mas quando a gente faz uma viagem lá no vale, a gente vai ver que é lá no vale em que as árvores brotam Sim. e há vida e há crescimento. Então é exatamente nisso. Eu sou um cara que eu falo de boca cheia. O meu combustível foram as dores. Os momentos de maiores adversidades que eu tive que enfrentar Onde você tem mais coragem foi pra nos enfrentar. momentos de grande dor, cara, que eu tive, que a única opção, que tem muitas Era ser pessoas forte, falam assim, né? é ser A única forte, não opção tem era outra. ser forte. Cheguei no fundo do poço. Qual é a minha opção? Para de cavar. Tá no fundo do poço? Para de cavar. Se ser você fundo continuar cavando, mais fundo você vai. Para de cavar. Olha para o alto e agora você vai enxergar uma saída. Então, é exatamente isso. Tem muitas pessoas que chegaram no topo da montanha, no ápice da sua carreira, e eu tenho observado muito isso, e essas pessoas querem continuar crescendo. É como você escalar os montes. O maior monte que tem hoje é o Everest, né? Se eu não estou equivocado. Sim. Sim. Mas você já viu quantos outros montes tem antes do Everest? Já viu? Tem vários. né? Tem vários. Você já viu a altura deles? Você já viu quais são os obstáculos que tem nesses montes? Os perigos. Os perigos que tem? Os desafios. Os desafios. E uma pessoa que venceu o seu primeiro monte, ela vibrou, colocou lá a bandeira lá, fez uma foto. E sabe o que ela faz? Ela desce e ela fala assim, qual é o próximo? Qual é o próximo? É isso aí. Qual é o próximo? É exatamente assim que eu enxergo a vida. Coloquem os montes, coloquem as dificuldades, eu vou superar. E depois que eu superar essa, se vir uma maior, eu vou querer. Sem dúvida. Porque são exatamente nesses momentos em que a gente mais cresce. É. E foi o que você acabou de falar pra gente. E certamente o que você falou, tem muitas pessoas nos assistindo que tá falando assim, era isso que eu precisava ouvir hoje. Você sabe que tem muitas pessoas que vai estar acompanhando esse bate-papo nosso e essa palavra, essa fala sua
vai girar uma chave na vida dela e vai fazer ela sair do fundo do poço que ela está. Fazer ela enxergar que no vale que ela está passando, ela está crescendo. E que a única opção que ela tem é ser forte. E a opção não tem opção de desistir, né? Não tem opção de Só desistir. De ser forte. De ser forte. Eu acredito que a vida é um processo, né? É um processo. É um processo. Ele A vida é um processo de altos e baixos, ainda mais na nossa profissão, que é jogo quarta, domingo. Então você está sendo provado assim, né? na quarta, domingo. Sabe? Sempre então assim. você pode jogar 10 jogos bem, você jogar um, vão te criticar, vão falar. É assim. E é na vida assim também, na vida é assim também. É. A nossa dor é remédio para curar as dores de outras pessoas. Então, quando a gente vence uma dor, quando a gente vence um problema, a gente tem o remédio para dar para outra pessoa. Recentemente saiu uma matéria que vários atletas da base sofreram assédio dentro de um clube. E os discriminação, racismo, bullying. Recentemente. E os pais desses atletas não sabiam o que fazer. E quantos atletas que passaram por isso estão querendo desistir porque não tem uma mentalidade por conta da idade, não tem maturidade também. E essa dor que eles passaram dentro desse alojamento estão fazendo com que eles desistam do sonho deles. Então, você que está assistindo esse podcast que é educacional e direcional, não desista do seu sonho, mesmo que você esteja passando por uma fase difícil. Mesmo que você esteja passando por uma fase que aos olhos humanos é irreversível. É o tal do processo, né? É o processo. É você saber que vai ter tempos bons e tempos ruins. No ruim, você trabalhar para que venham os tempos bons. E no bom, tentar se manter. Mas a vida é uma gangorra, não tem como. É o alto e baixo, e você saber que um momento vai passar. Vai passar. Vai passar, uma hora vai passar. Ao tempo de plantar, ao tempo de colher, ao tempo de se alegrar, ao tempo de ficar triste, ao tempo de dar risada, ao tempo de choro. Qual foi o seu tempo de choro, Gustavo? Que você falou assim, hoje eu aprendi que na dor a minha opção é vencer. É ser forte. Né? É ser forte. Mas me fez chorar. Qual foi esse momento mais difícil que fez você assim, tipo, meu Deus, eu preciso de ajuda, que isso daqui tá me fazendo sofrer. E essa chave mudou, agora eu tenho que ser forte. Qual foi esse momento de choro? Eu acho que foi esses dois momentos que a gente comentou, né? De lesões, porque você fica muito tempo parado, né? Então ali o dia a dia é muito cansativo, é de manhã, de tarde, fazendo sempre os mesmos exercícios, as mesmas coisas. Então esse é um tempo assim que me fez forte, me amadureceu muito. E depois o lado profissional, né? Quando você tá ali jogando, quando a fase às vezes não é boa, você saber também que não vai continuar para sempre. É um período e eu falo sempre sobre isso, eu gosto de falar sobre essas coisas. O deserto, ele tem o começo, ele tem o meio e, inevitavelmente, ele tem um fim. E no fim tem um prêmio. O prêmio está no fim. O que acontece é que muitas pessoas não entendem que é só um lugar de passagem. E que esse lugar de passagem vai te fortalecer e fazer você sair dele muito mais forte. Que é o que você está falando sobre os processos. A gente precisa disso. Eu amo o processo. A gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa valorizar mais esses processos. Porque o prêmio do fim, ele só vai fazer sentido, ser muito mais precioso por causa do processo, do começo, das dores, das dificuldades. Essa é a grande sacada. Você olhar para trás e viu que valeu a pena tudo que valeu a pena. Foram quantos meses de fisioterapia antes de você retornar a jogar depois da primeira lesão, na sua primeira? Quantos meses? Foram 10 meses. 10 meses sem jogar. Sem vestir a camisa, estar no campo, sentir o calor do torcedor e voltar a sentir aquele frio na barriga, de colocar o sorriso no rosto da família, poder ir de novo, novamente no estádio, estar lá te acompanhando e ver a alegria deles e falar assim, deu certo, nós conseguimos. 10 meses. 10 meses. Só você sabe o que você passou. Com certeza. A sua família, como você falou. Sem dúvida. Né? E como foi importante a sua família dentro desse processo. Sem dúvida. Né? Totalmente. A sua família viu quantas lágrimas você derramou. Sim. Mas o torcedor não viu. Sim.
Não viram. Mas a sua família sim. E foi a sua família que ajudou você a secar essas lágrimas. Vambora. Seca as lágrimas, vai dar tudo certo. É isso aí. Então você é forte, você consegue e nós estamos juntos com você. Então isso é o que nós queremos realmente levar para as pessoas. Que a família é um agente muito poderoso e que são os verdadeiros torcedores. Eu falo assim, com 19 anos, quando eu pensei em parar de jogar futebol, decepcionado, falei para minha mãe, acabou, vou trabalhar, não quero mais. Ela falou, não vai trabalhar. Falei, vou porque eu também não aguento ver a senhora perdendo a saúde para cuidar de mim, já marmanjo. Ela falou, não, eu tenho saúde para cuidar de você ainda por muito tempo. Você parou de estudar e agora você vai continuar, porque eu acredito em você. Quando isso aconteceu, eu era um barril de pólvora e a palavra da minha mãe, essa palavra da minha mãe foi uma faísquinha que caiu em mim, dentro de mim, que era um barril, explodiu. Eu entendi que a maior torcida do mundo estava do meu lado, que era minha mãe, cara. Isso me fez me sentir o cara mais grande do mundo. Me agigantei, cara. Confiança. De verdade. Parece que me conectou assim na tomada e eu carreguei a bateria e falei assim, agora eu vou pela senhora, eu vou por nós. Agora tudo vai mudar. Vou mudar a nossa realidade. E deu certo. Mas eu estava decidido a parar. E falo para você, se a minha mãe fala assim, tá bom, filho, tudo certo. Pode parar, a mãe vai estar aqui e eu continuo te amando do mesmo jeito. Eu teria parado de jogar bola. Eu teria parado. Por isso que a gente fala, a família é uma instituição de Deus. Sem dúvida. E nós precisamos se fortalecer na família. Sem dúvida. É na família que a gente precisa se sentir forte. Família é a base de tudo, né? Pertencentes daquela tribo. É onde a gente realmente vai ajudar um ao outro e conseguir juntos superar todos os obstáculos e adversidades que a vida nos apresenta. Porque são as pessoas que estão ali próximo do dia a dia, sabem o que você passa, sabem das suas dificuldades, compartilham as alegrias da mesma forma. Também, então, das tristezas. Realmente, é a nossa família que está ali. E a família que vai ajudar você a chegar ao final, né? Porque se a gente for na palavra, a Bíblia fala assim, melhor o fim do que o começo. E o final, e nessa fase de deserto, nessa fase de dores, se não tiver a família ao lado, muitas das vezes esse atleta ele vai esmurecer e vai desistir. Faltando um pouquinho para chegar no final, para receber aquela recompensa e falar assim, poxa, valeu a pena todo esse caminho, todo esse processo. Mas se ele não tiver o apoio da família, se ele não tiver o apoio do pai, da mãe, da esposa, dos amigos, não, é a base de tudo. Dificilmente ele vai chegar no final. Com certeza, para dar os conselhos, tudo. Em uma palavra, o que significa família para o Gustavo? União. Acho que é a união da família. Que são, como o Ricardo falou, são realmente os verdadeiros torcedores. Aqueles que estão ali sofrendo com a gente no tempo de seca, né? E da colheita de deserto, também, né? De deserto. Só que a gente passa muita coisa e ninguém sabe de nada. Você sabe que você me fez lembrar, cara? Você estava falando, você me fez lembrar de quando nós perdemos um jogo em 2015 para o Goiás de 5 ou 4-1 lá no Serra Dourada, antigo Serra Dourada, cara. E era um time de meninos, vocês jovens bastante, a gente um pouco mais experiente, eu um pouco mais, junto com o Renatinho, eu tava ali. E eu me lembro que aquela noite foi terrível pra gente. Nossa, é verdade. Lembra? A gente entrou na zona de rebaixamento, né? Isso, lembra? Lembro. Éramos o 17º na tabela, a gente entrou na zona de rebaixamento e a gente não queria voltar, cara. A gente tava com medo de voltar. Eu lembro que vocês... Eu não vou falar você, porque eu não lembro de você, mas eu lembro de outros companheiros nossos, que eu não vou falar o nome. Eu tava machucado nessa época. Você não tava jogando, né? De outros companheiros que estavam lá com a gente. Gu, com medo, falou assim, o que vai acontecer com a gente, cara? E se a gente voltar e se não sei o que? Eu falei, não, fica em paz, vai dar tudo certo. E os meninos com medo, assim, de voltar para São Paulo, porque chegou... Você me fez lembrar uma coisa. Porque chegou para nós, não perde então o seu raciocínio para você compartilhar com a gente. Os meninos com medo de voltar para São Paulo, porque chegou para nós que os torcedores iriam pegar a gente no aeroporto, cara. Eu lembrei disso. E olha isso, cara. Em quantos momentos e quantas vezes, cara, a gente não enfrentou esse tipo de situação no futebol. Mas muitas, o que você lembrou? Compartilha com a gente. Eu lembro nessa época do Flamengo que eu acabei em 4 jogos,
pô, foi um desastre, tudo que eu fazia dava errado. Eu não entendia. Aí a gente chegou também e tinha muito torcedor no aeroporto, né? E daí eu falei, pô, aí tinha muitas seguranças lá e tal, mas os torcedores enfuriados, como se tivesse uma grade assim, eles parecendo uns animais assim, sabe? Uns gorila querendo pegar a gente, sabe? E daí eu falei, não, vou passar manter a postura, né? Indo pro busão, manter a postura. Irmão, do nada os caras jogaram uma bomba do meu lado. Bum! Irmão, eu comecei a sair correndo. Falei, então assim, Meu Deus do céu. cara, a gente passa por muita coisa que as pessoas acham que é só coisa boa, né? Mas hoje é o que eu falo, hoje eu desfruto demais de tudo isso, sabe? Eu procuro não levar isso comigo, sabe? Tipo, ficava muito amedrontado antes e hoje a gente sabe que não é certo, não é correto. Não, pelo contrário, repudiamos isso, não compactuamos com esse tipo de comportamento. A cultura do futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Eu também acho, sabe? Mas nós somos os responsáveis direto por isso também. Ninguém entra para perder o jogo, sabe? Somos comunicadores hoje eu sou Ninguém um comunicador. Entra para perder o jogo, sabe? Claro e as pessoas não. acham que a gente entra de sacanagem. Exatamente. Entende? Eu lembro que nessa época, eu não ia falar, mas eu tinha voltado do Corona. Eu tinha pego o Corona e eu tava muito mal fisicamente. E foram esses 4 jogos. E era terrível, né? Essa sensação de você de não conseguir respirar. Né? E você, qualquer aquecimento, você tava exausto, né? Porque você eu não conseguia respirar. Eu tinha acabado de sair de um vírus, tinha treinado pouco porque a gente já tinha que jogar. Eu lembro que a gente tava acho que na Libertadores, se eu não me engano. Então já tinha que jogar. Então fisicamente eu tava muito mal. E foi nesse tempo que tudo deu errado. Eu não conseguia respirar. Entende? Mas assim, tudo o que eu falei, é processo, me fez bem isso. Na época não fez bem, lógico. Sim, claro, mas depois você... Fez crescer muito você também crescer depois. bastante, né? Eu me lembro que, eu não vou falar o clube, mas eu me lembro que teve um dia que eu fiquei revoltado, cara. Me revoltei, eu fiquei indignado, cara. Porque é exatamente esse sentimento de sair de casa, de deixar a família, de ir fazer o que eu amo, de dar o meu melhor, de querer vencer por nós, pelos companheiros, pelo roupeiro, pelas tias da cozinha, pelo segurança, pelo porteiro. Sabe que a gente passa. Eles sabem que a gente passa. Pelos nossos filhos e também por vocês, cara. Torcedores. Também a vida de um atleta profissional, ela é como se fosse um cargueiro que quer colocar todo mundo dentro e levar todo mundo para um lugar de segurança. O jogador de futebol, ele quer que todo mundo fique feliz com o resultado e com o desempenho dele. E eu fazia isso, Gu. Até uma questão pessoal sua. Você não quer... Você quer estar bem consigo mesmo. Passar essa alegria pro nosso torcedor. Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi ninguém, um companheiro, falar para mim assim, não tô nem aí com a paçoca. Fala assim, vou jogar de qualquer jeito e não vou dar o meu melhor. Até porque a gente está zelando pelo nosso nome, né? É pelo nosso nome. É pelo nosso nome e pela instituição que a gente está vestindo. E outra coisa, esse esporte é coletivo. Claro. Se você não está nem para paçoca e não está se preocupando, tchau, você está no lugar errado. Vai embora daqui, porque tchau, aqui não é o vai lugar. ter cobrança em cima dele. E aí cobrança pesada, como já aconteceu. A gente já teve isso daí. Mas voltando para minha revolta, é sério o que eu vou te falar. Eu não vou falar o clube quem é. Mas eu recebi muita porrada depois de um jogo. Pô, e jogando com dor, cara, jogando machucado, jogando lesionado, e eu querendo ir, porque eu queria estar junto, eu queria ajudar, e eu sentia que eu podia ajudar, mas eu estava me prejudicando, mas eu não estava... Ok, eu vou e não tem problema nenhum, eu vou dar o meu melhor. E aí, de repente, nós estamos voltando de um jogo, e aí, o que aconteceu? O torcedor tá lá protestando. Legal, bacana. Eu vim para Congonhas e chegando no aeroporto, falei assim, eu vou ficar por aqui. Você vai ficar por aqui, Ricardo? Vou ficar aqui. Eu tô em casa, né? Vou ficar por aqui. A apresentação ia ser, acho que 2 dias depois, ia ter livre, né? Falei, bom, vou aproveitar e vou ficar em casa. Beleza. Então tá, a gente vai te escoltar. Eu falei, não, tá de boa, eu vou sair de boa. Falou, Ricardo, tem certeza? Eu falei, cara, eu vou sair de boa. E fui saindo, passei pelo meio do torcedor e fui escutando um monte de coisa, né? Não sei o que, e tá, eu ignorei total. Pum, foquei ali, saí. Quando eu saí, peguei para a esquerda, no aeroporto de Congonhas, e tô buscando a pessoa que foi me buscar no aeroporto. De repente, colou um cara do meu lado,
E esse cara começou a falar um monte de coisa para mim. Eu falei assim, irmão, é o seguinte, enquanto você estiver na palavra, tá beleza, mas se você encostar em mim, É isso aí. você vai sentir o peso do meu braço. Aí ele falou assim, eu duvido que você faz isso. Eu falei assim, então, só encosta em mim. Quando você estiver falando, eu vou te ignorar. Pode falar o que você quiser de mim. Tô indo embora para minha casa, vou ver minha família. Mas Eu tava revoltado já. Eu tava revoltado, mas se você tocar em mim, você vai sentir o peso do meu braço. Graças a Deus que ele não tocou em mim. É. Porque numa situação como essa, Gu, nós sempre somos os errados. A culpa cai Parece que a sempre gente é sobre bandido, nós. né? Hã? Parece que a gente é bandido, a gente tem que A sair gente- escoltado, nós tem que somos os sair. bandidos. A gente tem que sair longe da. Exato. Tudo. Entende? Exato. De tudo. Exatamente. E graças a Deus, esse cara não tocou em mim, mas ele veio coladinho do meu lado, parecia um amigão meu trocando ideia. Ninguém sabia que ele estava me falando. Falei, beleza, pode falar o que você quiser, mas se você encostar em mim, você vai sentir o peso do meu braço. Ele não encostou em mim. Uhum. Então, tem momentos assim em que realmente, às vezes, a gente quer. Extravasar. Sem Não dúvida. é extravasar, não. É colocar para fora realmente dentro. o que está dentro de nós. É. Porque a gente passou por várias situações assim, tivemos que baixar a cabeça muitas das vezes, mas tem situações que você não consegue baixar a cabeça. E eu, graças a Deus, consegui sair dessa situação sem problema nenhum. Não queria realmente que isso acontecesse. Eu não queria, não provoquei que Claro, isso, claro. isso daí, não Porque queria que você isso já tá, acontecesse. você já Ainda tá bem que não triste aconteceu. com o jogo, você, né, no caso, deve ter, né, perdido. Sim, Foi perdemos. do Goiás, né? Perdemos, exato. Então, Nossa, a gente estava numa situação gente- bem complicada. Bem complicada. Poxa, E daí vem gente ficar falando merda na sua cabeça, sabe? É, e né? Entre o equilíbrio e aí emocional, é difícil, que aí é saúde Emocional. emocional. Saúde É saúde emocional. emocional, Manter é. o equilíbrio. Tem que manter Porque equilíbrio. se ele rela em você ali. Mas, Coitado dele. saindo um pouquinho desse clima de revolta, E voltando pro clima de paz. fala pra mim, o que te faz feliz, cara? O que arranca esse sorrisão aí, ó? Esse sorrisão, eu o que acho- arranca a gargalhada do Eu do acho que Gustavo? a minha família, primeiramente, né? Deus, primeiramente, minha família. Eu gosto demais de estar com ele, eu gosto demais de trabalhar, eu sou apaixonado pela minha profissão, de treinar, de, sabe, Aham. errar, acertar. Aham. É isso que me deixa feliz, sabe? E alguém te provoca lá no 1 contra 1, alguém já deixou você assim, tremendo como eu já deixei no treino, você? Não era Não, tudo não isso, contou. né? A gente Não. já jogou contra umas vezes, né? Eu lembro Era que eu não. joguei contra ele. Não era não. Na minha cabeça, falei, primeira bola, vou dar uma chegada Vou dar nele. nele. Já vou dar no tornozelo dele pra ele ver que... Que Deixou. não tem amigo aqui. não tem amigo, amizade à parte, sabe? Pô, mas... Nossa. Mas no treino isso, né? Realmente eu tô provocando isso em você. No treino a esse gente é muito sorriso, competitivo. né? Essa A gente é muito situação de, competitivo. A né? gente é muito Você competitivo. ir para um desafio com um companheiro lá e depois daquela gargalhada, você ganhou dele. Não, mas você direto zoa no ele, treino, ou ele tem discussão. Isso é bem legal. Isso faz parte do dia a dia. O importante é depois não levar pra fora de campo, né? Porque até no treino acontece isso. Acontece muito. A gente é muito competitivo. A gente tem um joguinho que a gente joga 5 contra 5, Né? Aham. sabe? Reduzido. Legal, Cara, gostoso. todo mundo dá vida O pra tempo ganhar. todo, contato E- com a bola. Contato com a bola. corpo a E corpo. é mais mano a Tem mano, né? mano É a mano a mano. mano, é 1 contra 1. É isso aí, 1 contra 1. Então, sabe, todo mundo competitivo, todo mundo querendo ganhar. E isso Legal. que é gostoso do dia a Isso é dia, muito sabe? bacana. E você vê que realmente, no caso hoje no Corinthians, o time tá querendo ganhar muito, sabe? Então essa é a Que competitividade que te faz aumentar o seu nível, né? O seu nível, exatamente, o seu rendimento. Você falou que o que te faz feliz, esse sorriso, é Deus. Sem dúvida. Como que foi sua experiência com Deus? O que fez você falar, poxa, eu preciso buscar Deus, eu preciso conhecer esse Deus? Como que... Eu sempre como que sempre acreditei muito em Deus. Sempre, desde da minha infância. Sentia sempre essa presença de Deus na minha vida. E procurei me aperfeiçoar cada vez mais, entender um pouquinho mais da palavra. E preciso melhorar muito ainda, preciso cada vez mais na igreja. Nessa correria, não é uma desculpa, mas nessa correria a gente não consegue... Você não para em tanto casa. Para em casa. Não para Você em não para em casa. casa. Apresentar a igreja para meus filhos, ter essa... Então a gente faz o possível. Nos Sim. clubes a gente tem os Sim. cultos, né? Que Poxa, sempre vai era a pastor. nossa igreja. A nossa igreja é realmente um dia antes Era da nas partida, nossas concentrações. concentrações, que vai um pastor pregar uma É palavra. isso aí. A gente não fala Isso sobre aí. religião, Não, sobre não, não, nada. não, A gente fala sobre exatamente. Deus, sobre os planos de Deus. Acredito muito na lei da semeadura, tudo que você vai plantar, tudo que você
é o que você vai colher lá na que você vai frente, do colher, bem, do mal. verdade. Então eu sou assim, cara. Tá? E essa experiência que você teve com ele faz com que você venha influenciar as pessoas que estão ao seu redor também, né? Sem dúvida. Você já teve alguma experiência de algum jogador pedir uma ajuda pra você referente a esse lado espiritual também? A gente conversava muito sobre isso, né, pastor? Muito demais. Conversava muito com o demais. pastor. A primeira pessoa que eu tive mais contato assim, mais profunda, foi com o Rafael Cabral. Que ele que O dava. goleiro, Ele foi uma grande referência. foi quando eu subi também. pro profissional do Santos, ele que dava as palavras, né? E aí depois a gente sempre teve um elenco, sempre tinha gente que dava a palavra, que dava esses conselhos. Depois foi o pastor. Eu lembro que a gente teve uma conversa muito diversas Diversas vezes, né? assuntos, Assim, a gente- diversas vezes assim. E De acabar o treino, a gente sentar no campo. de sentar no campo. Lembra? Eu lembro. Tem Acabava essa o foto treino, até hoje. E a gente ficava E lá. a gente ficava lá meia hora, 40 minutos conversando. Exato. E muitas vezes ele era o meu socorro, sabe? Porque como eu era muito jovem, buscava aprender cada vez mais e não só conselho Um turbilhão de coisas, em tudo, né? né? Na cabeça, né? Em relação Não, a tudo. tudo, em Até relação à mesmo vida. de se conhecer, né? se conhecer. Esse de se conhecer mais, de trocar ideias, de tirar algumas dúvidas e de perguntas. Eu me lembro muito, não Muitas só dessa perguntas. parte. Irmão, e aí, como é que é a experiência na Europa? Poxa, e não sei o quê. É. Qual foi o time que você mais se identificou? Como foi a primeira experiência? Então a gente falava sobre muitas Procuro- coisas, né? eu gosto muito de aprender, sabe? Eu gosto muito de aprender, de conversar, de trocar ideia. É isso que nos faz evoluir, sabe? Como ser humano também. De fato, a gente precisa estar sempre aberto ao conhecimento. E eu acho que a minha maior experiência foi nessa época do Flamengo, cara. Quando eu já tava meio que desmotivado de ir pra Europa. Desmotivado não, porque eu nunca deixei de acreditar, sabe? Na minha vida eu falo, Mas desistir não é uma opção. via mais distante. Via mais distante, porque eu Sim. já tinha 29 anos, sabe? E tava ficando cada vez mais difícil. E quando eu tive essa experiência na igreja que a gente foi, lá no Rio, pô, eu senti que foi Deus, sabe? Senti que realmente foi Deus que abriu essa porta, que falou assim, não, você vai realizar seu sonho por tudo que você Tem trabalhou plantado. e tem plantado e tem confiado, porque eu acreditei muito que poderia acontecer, sabe? Legal. E é o que eu te falei, foi aos 45 do segundo tempo mesmo. Já tinha 29 anos, já tava meio que desistindo. Falei, esse ano ou tá bom aqui no Brasil, só Santos, Flamengo, agora Corinthians, só joguei em time grande também, sou muito grato a Deus por tudo isso. Porque eu tenho muita coisa, gratidão no meu coração, velho. E você tem o sonho também de servir a seleção? De quê? De servir a seleção? Hoje tá um pouco mais distante, né? Mas eu servi na categoria de base até sim. meus 23 anos, né? Tava até na pré-lista Na pré-lista da Olímpica? da Olímpica. Eu era o quinto zagueiro, né? Ganhei medalha, tudo também. Olha que bacana. Então, hoje eu creio que tá um pouco mais difícil, mas com certeza não é um sonho. Pra Mas Deus a nada sua- é impossível, né? Mas a sua carreira foi uma carreira, cara, de muito sucesso. De Muito. verdade. Acho que se você olhar por tudo que você teve que enfrentar, como você teve que ser forte, os obstáculos que se colocaram diante de você, né? Todos os problemas físicos que você passou, todos, eu estou falando me referindo às lesões, né, cirurgias, e você venceu, você conseguiu superar tudo isso daí. Você marcou o seu nome na história do Santos. Você foi. Quantos títulos você tem pelo Santos? Fora o 2 paulistas, bicampeonato, né? que teve os 2 que nós Bicampeonato. participamos, né? A gente foi vice-brasileiro duas Vice vezes, né? da Copa do Brasil, né? Aquele da Libertadores, você ainda estava lá? Não eu estava subi um mais, ano né? depois. Subiu um ano depois. Não, eu tô falando, foi em 2020? Quando foi que teve? O título Teve um contra o Palmeiras? Que teve uma... do Flamengo? do Santos mesmo. Paulista. Foi o Campeonato Paulista. Não foi o Paulista. Teve uma da Libertadores. Da Libertadores? Que foi no Maracanã? Eu acho que foi no Maracanã. Foi Essa daí. Santos e Flamengo. Não, eu já tinha saído. Já tinha saído. Não foi Flamengo, foi Palmeiras. Eu lembro. Palmeiras? Foi Palmeiras. Palmeiras. Você não tava. Santos e Palmeiras? Que foi o Marinho que fez o Marinho ainda foi eleito O Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou. Foi a Libertadores 2020. Eu já tinha Foi saído. 2020, perfeito. Eu saí do Santos no final de 19. Aham. Então, com essa carreira assim tão maravilhosa, não tem margem para lamento.
Não, né? é o E que eu te senão, falo, como eu você sou falou, muito gratidão. grato hoje, gratidão. É gratidão. Eu Eu sou tenho muito muita grato. gratidão. Isso é muito bacana. E hoje, você olhando assim para o seu momento atual, como o que te motiva? Qual é a sua motivação hoje? Você está com quantos anos? 31. 31 anos. 31. Qual é a motivação do Gustavo Eu acho que Henrique cada hoje? pessoa nessa vida aqui tem um propósito, né? Aham. Eu acho que meu propósito é acordar todos os dias e fazer o meu melhor, sabe? Independente de se tô bem, se eu não tô bem. É me dedicar na minha profissão, é me dedicar com a minha família, é me dedicar como filho, como irmão. Legal. Então, eu não faço muitos planos. Eu falo, daqui a 2 anos eu quero isso. Eu vou seguindo Você vive o aqui, eu vivo dia após dia, o sabe? aqui e agora. Aqui Que ou é onde agora. a vida Porque- acontece, né? Porque quem define mesmo é Deus, o percurso é de Deus, não é nosso. Então, o meu dia a dia é o que eu procuro fazer de melhor. É acordar, fazer o meu trabalho bem feito no clube, ser o mais profissional possível, é me dedicar à minha esposa, aos meus filhos. E é o que eu procuro fazer. É o que me dá a alegria de viver e é a ambição que eu tenho de me tornar uma pessoa cada vez melhor. E essa missão sempre te leva a um propósito que você acabou de falar, né? Sem dúvida. Só que o propósito te leva também a um legado. Que legado você quer deixar para sua família aqui? De uma pessoa que valoriza muito a família. O legado que eu quero deixar para meus filhos, né? É um cara que é um pai super do bem, um grande exemplo, Um cara leal. um cara leal, um cara honesto, um cara sincero. E desfrutar da vida, sabe? Desfrutar, um cara que desfrutou muito, que fez o seu melhor. É isso. E no esporte? Deixar um legado no esporte. Você pensa Um cara em deixar um legado? que nunca desistiu, independente da fase, independente das circunstâncias, um cara que sempre procurou fazer o seu melhor pelo time que estava representando, né? Primeiramente também pelo meu nome, né? Pelo meu nome, eu tenho a questão pessoal muito também de sempre fazer isso. E é isso, esse é o meu legado que eu quero deixar. E quando a gente sempre deixa um legado, a gente tá abençoando outras pessoas, né, Ricardo? Sem dúvida. Deixando um pouquinho de Deixando nós um nas pouquinho de pessoas, nós né? nas pessoas, né? É uma marca, né? Que a gente deixa nas pessoas. Daqui a pouco, Bom. e eu espero que demore mais tempo, o momento em que chega o momento de anunciar a aposentadoria, né? Espero que demore, mas você é quem decide e escolhe, Claro. e saberá o momento bem certo de decidir isso daí, que de fato você continue desfrutando dessa profissão. Não deixa ninguém te parar. Não deixa ninguém te convencer daquilo que você está convencido. Uhum. Porque eu falo sempre para as pessoas assim, vai chegar um momento em que você, se você lamentar após a aposentadoria que você poderia ter ido mais, significa que você não deu o seu melhor. Não deu o seu melhor. Isso aí. Mas após a aposentadoria, se você falar assim, eu não tô com vontade, eu não tenho mais vontade de voltar a jogar, Eu fiz significa tudo possível. que você esgotou o seu físico e a sua mente, dedicou tudo a essa profissão. Eu isso aí. espero Isso que aí. você viva dessa forma, que você continue dessa forma, feliz, sorrindo, né, para que você possa continuar desfrutando desse esporte que é um agente de transformação. E esse agente de transformação transformou sua vida, né? Sem dúvida. E você falou que você teve tempo de qualidade com o Ricardo, que ele te deu vários conselhos, te ajudou. E hoje tem pessoas que vê no Gustavo também essa oportunidade de tê-lo como um mentor, como um conselheiro. E esses atletas que estão nos assistindo agora, que conselho que vem do seu íntimo você pode dar a essa pessoa que está nos assistindo? Que conselho você pode, seja como pessoa, como profissional, que conselho você pode dar para essa pessoa? Como pessoa, ser o mais leal que a gente estava falando, Isso né? aí. Ser honesto, ser trabalhador, respeitar as pessoas, Isso aí. independente se é o presidente, se é a pessoa que faz a limpeza. Boa. Você ser leal aos seus companheiros, quando você não está jogando também, você respeitar a opção do treinador. Trabalho em equipe. Trabalhar olha, isso é em muito equipe, legal. ter essa união com seus companheiros e esperar o seu momento. Trabalhar para quando chegar o seu momento, você estar preparado para corresponder à altura, né? Então, desse lado,
Acredito que as pessoas podem evoluir nesse sentido. Boa. Muito bom. E a gente sempre trabalha em equipe, né, Ricardo? Tipo, esse podcast tem várias pessoas que estão nos bastidores, tem algumas nos assistindo agora, mas também tem pessoas que acreditam no podcast, né? Que são os nossos patrocinadores, né? Sim, sim. E isso a gente precisa falar. Auto Shopping Global, que é um dos nossos parceiros, e a gente está muito agradecido e feliz com a confiança de vocês. Certamente é um time forte, é um time coeso, né? É um time que trabalha juntos e que a gente entende a importância de cada um de vocês. Nós temos aqui também, deixa eu colocar para cá, eu já vou mostrar isso daqui. Nós temos também, vamos passar ali, já está chegando a nossa conferência, cara. Que alegria. Mentalidade de campeão. Nós temos esse evento que a gente vai fazer no dia 23 de novembro. Né? A mentalidade de campeão. A gente vai falar sobre assuntos muito importantes e trazer pessoas com muita relevância dentro dessa área. E a pessoa que ela quer se inserir nesse ambiente e ter uma mentalidade de campeão, ela vai ter uma transformação mental, experiência ativacional, um network. Então você que deseja como adquirir, como conquistar e como ter essa mentalidade de campeão, esse evento vai acontecer no dia 23 de novembro, das 9 às 18 horas, aqui em Alphaville. Exatamente, com grandes nomes do esporte, cara, de pessoas que realmente tiveram uma jornada de transformação e atingiram o seu máximo potencial. Família Garcia, cafés especiais da Família Garcia, eu vou fazer chegar até você, porque eu sei que você é um apreciador do café. São cafés especiais, tá? Com torras médias ali, com as notas, vai ser bem bacana, com uma mistura um pouco diferente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou te entregar o meu livro, esse livro que tem um pouquinho da nossa história aqui também. Eu acredito que deve ter alguma foto nossa junto aqui, ou talvez fotos com os nossos companheiros de algum campeonato que a gente levantou. Eu espero que faça sentido para você. Aceito críticas, algumas ponderações. Irmão, eu achei que faltou isso, aquilo, está tudo bem. Fez sentido para mim e me ajudou bastante. Espero que você leia. É uma leitura super agradável e fácil. E aqui eu quero falar da Prosperity Premium. Isso aqui é um presente para você. Eu espero que você goste. A Prosperity Premium está aqui no Shopping Iguatemi e eles trabalham com joias e pedras preciosas. Pedras lindas, maravilhosas. Eu acredito que você vai amar e a gente agradece também a esse grande parceiro, a Prosperity Premium. E se você quiser conhecer mais, é só visitar a loja ali que está no Shopping Iguatemi. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Tem joias para mulher, tem pedras que você pode usar como decoração na sua casa, tem ametistas, tem pedras assim maravilhosas. Esse é um presente para você. Obrigado. Eu espero que você goste bastante. Obrigado. Carlos, é isso? É isso, e a gente sempre encerra com uma pergunta, né? Aquela pergunta. Há vida no esporte, Gustavo? Sem dúvida, sem dúvida. A vida É isso aí. transforma muito a pessoa no ambiente do esporte, no né? ambiente do esporte. É um agente de transformação. É isso aí. Eu estou satisfeito, foi uma excelente Maravilhoso. entrevista, um bate-papo. Muito bom, conhecendo um pouquinho mais. Honrado que é o primeiro podcast que é o primeiro que ele participa, é verdade. Isso é verdade. É verdade, é o primeiro que ele primeiro participa. podcast. E se saiu super bem. Gostou do desafio? Muito. Gosto do desafio. Mais um que ele superou. Mais um que Fichinha dentro de tudo aquilo que ele contou para nós. Gente, é isso aí. Esse foi o podcast A Vida no Esporte. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda não conhece, o nosso canal no YouTube, A Vida no Esporte. Clica lá no sininho, seja um inscrito do canal. E todas as vezes que tiver novos conteúdos, você vai receber aí. E também no Instagram. Do A Vida no Esporte. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, Deus tchau. abençoe.